Algumas pessoas muito caras ao meu convívio partiram para o plano espiritual. Eu passei uns 16 anos em um tipo de luto. A Rádio Boa Nova e a TV Muito Maior, elas são aquela companhia da qual você precisa e que te leva para a frente e te põe para cima nos momentos em que você procura respostas. Perceba essa necessidade de renovação. São muitas as culturas que acreditaram e ainda hoje acreditam que a vida terrena nos conduz a um lugar fixo após a morte. Os homens de bem vão para um lugar de paz, onde existem somente prazeres e alegrias, ao contrário dos pecadores, que ficam em sofrimento e castigo eterno. O julgamento final causa medo. É possível que nossas ações tenham consequências permanentes e imutáveis? Diferente do temido inferno, André Luiz nos fala sobre o umbral, uma região do mundo espiritual onde podemos aprender com nossos erros. O umbral é um lugar ou estado transitório para onde vão os espíritos que ainda mantêm um forte vínculo com a vida terrena. O nível de apego com o mundo material altera o estado do perispírito, tornando mais ou menos denso. Um espírito leve pode retornar e transitar pelas colônias, enquanto o perispírito denso continua no umbral. Amor aos bens materiais, desejo de vingança ou sentimentos como orgulho e remorso, quanto maior a ligação com os instintos, mais denso o perispírito. Mas essa não é uma condição permanente. Estar no umbral é uma escolha, uma oportunidade de, no seu próprio ritmo, se desapegar da sua antiga vida como ser encarnado. O conceito de liberdade é o que separa as regiões umbralinas da ideia de inferno. Se os pensamentos e sentimentos têm o poder de alterar o estado do perispírito, isso significa que não são nossas ações na Terra que determinam para onde vamos ao desencarnar. Controlar o padrão de pensamentos é um aprendizado e varia de acordo com cada pessoa. Quando o perispírito evolui para um estado leve, ele perde a sintonia com essa região e pode transitar pelas colônias, desenvolvendo outros trabalhos. Há prisões nas colônias espirituais? Quando nós comentamos de que as colônias espirituais são cópias das coisas que existem aqui na Terra, lá na colônia espiritual haveria uma prisão? O que vocês acham? Há prisão. Por quê? Porque o indivíduo que é levado para uma determinada colônia, para se adequar àquela colônia, e ele tem um comportamento inadequado, ele será penalizado por esse comportamento. Ele sai de uma região, ele morreu aqui na Terra, imagine um indivíduo extremamente perverso, que tem afinidade com um espírito, anjo de guarda, que pertence a uma determinada colônia espiritual. Por compaixão, por afinidade de pensamento, esse anjo de guarda vai resgatar esse indivíduo perverso, morto, que está aqui perambulando na superfície da Terra, batendo lata, vamos assim dizer, né? Batendo a cabeça de canto em canto, e ele vai ser recolhido para um local específico. Esse local específico é que é considerado o umbral, porque a especificidade do local se dá em função da atividade mental daquele indivíduo perverso. Então, numa colônia resplandecente, numa colônia nosso lar, tem o umbral do nosso lar, onde para lá são levados os espíritos perversos para eles se adequarem a uma nova condição. Eles não se misturam de imediato com os pintores da colônia espiritual lá do nosso lar. Eles não se misturam de imediato com os músicos da colônia espiritual daquele lar. Eles vivem aquele mundo mental, aquela atividade, aquela esfera psíquica
que nós chamamos de umbral. Por quê? Porque o tipo de pensamento ali é extremamente ruim, extremamente perverso. Mas isso vai mudando com o tempo. Por quê? Porque esse indivíduo, ao ouvir uma música que ele não ouvia aqui na Terra, que ele não tinha olhos para ver e ouvidos para ouvir, lá ele será submetido a um tratamento musical. Ele vai ouvir música, vamos assim dizer, por uma imposição. E aí ele vai passar a ter gosto pela música. Serão apresentados para ele quadros maravilhosos, pinturas super interessantes, para que ele desenvolva o gosto por aquilo que ele não teve condições de usar aqui na Terra. Em que pese aqui na Terra ter museu, ter escolas de música, mas ele não frequentou nada disso. Por quê? Porque ele estava vinculado à perversidade, à criminalidade. Mas como tudo evolui nesse universo de Deus, ele tem a chance de ir para uma colônia espiritual, resgatado por um amigo espiritual, para que ele saia dessa situação psíquica e mude para outra. Ele será útil algum dia, porque como ele era extremamente perverso, ele sabe manipular energias. Imagine se essa perversidade, essa criatividade perversa dele for utilizada para o bem. Terá grande valia dentro dessa colônia. Mas isso não se dá de uma hora para outra. Isso é um processo lento e gradativo. Por isso que os espíritos nos relatam que para eles não existe tempo e espaço. Eles não se preocupam com isso. Eles se preocupam com a condição que eles têm de evolução. E é na colônia espiritual que vai se dar continuidade a uma atividade de aquisição de conhecimentos para quando nós reencarnarmos, ou quando aqueles que estão lá reencarnarem, como nós já estivemos, possamos exercer aqui na Terra o aprendizado que nós adquirimos lá em complemento daquilo que nós já tínhamos aqui na Terra. É uma sequência: vida terráquea, vida extraterrena. Vida terrena, colocamos em prática, provamos, espiamos isso aqui. Deu certo? Beleza, evoluímos. Não deu certo? Vamos ter que reaprender como controlar tudo isso. Onde a gente reaprende? Trabalhando numa colônia espiritual, participando das atividades educacionais e corretivas dessa colônia espiritual. Há tipos diferentes de colônias? Uma outra dúvida que nós temos, né, e que os próprios espíritos nos esclarecem através dos livros e através das manifestações, né? Aqueles que tiverem oportunidade de presenciar uma manifestação espiritual em que o espírito nos dá a liberdade de conversa, eles nos explicam da composição, da etnia dessas colônias espirituais. Então, há relatos, por exemplo, de que existem colônias espirituais para os músicos, que é chamada colônia Sol-La-Si. A colônia Sol-La-Si, ela arrebanha todos aqueles indivíduos que são vinculados à música, vinculados ao teatro, vinculados à arte. Por quê? Por causa da afinidade de pensamentos. Lá eles conseguem trabalhar, se desenvolver e de lá preparar espíritos para que sejam os, entre parênteses, anjos de guarda dos encarnados que militam nessa área. Então o músico, evidentemente, ele é inspirado por um músico defunto, que tem o conhecimento da musicalidade, ele entende de notas, ele entende de composições, e eles vão trabalhar em conjunto. Nada é perdido nesse universo infinito de Deus. Tudo tem uma finalidade. À medida em que nós desenvolvemos um potencial, esse potencial ele é utilizado quando houver necessidade e em função da nossa capacidade de realização. Basta ter força de vontade que a gente será útil em qualquer local onde nós estivermos presentes. Nossa experiência na Terra é usada nas colônias? Como nós falamos, né, sobre as especificidades dessas colônias espirituais, não quer dizer que elas sejam estanques. Da mesma forma que as cidades aqui na Terra não são estanques. Tem cidades em que tem mais propensão à agricultura, outra cidade que tem mais propensão à agropecuária, outras cidades que cuidam mais da suinocultura.
Então, dentro desses núcleos, há um intercâmbio de informações. Um indivíduo que tem uma experiência com gado, alguma coisa do gado, da experiência que ele adquiriu com o gado, ele pode passar para as pessoas que mexem com suínos. A descoberta de uma nova composição de nutrientes, de uma composição de adubos para determinado tipo de lavoura, tudo isso há um intercâmbio. Por que há esse intercâmbio aqui? Porque a gente aprendeu a fazer isso lá. Lá na espiritualidade é muito mais fácil. O nosso translado lá, por nós termos uma matéria não tão pesada como a daqui, nós podemos nos deslocar mais facilmente. Evidentemente que para levar o perispírito vai dar trabalho. Por isso que há relatos de aeróbus, né, que seria um meio de transporte na espiritualidade, em que André Luiz relata isso, em que quando há uma transferência de uma colônia para outra, sem que haja necessidade de se modificar o perispírito nesse translado, usa-se o aeróbus. O aeróbus seria como se fosse uma nave espacial, vamos assim dizer, em que leva um indivíduo de um local para o outro, como nós temos aqui o submarino que leva um indivíduo de um local para o outro, quando ele tem que viajar por baixo do mar, um avião que tem características especiais de pressão e temperatura, quando eu saio de um país, mesmo aqui na superfície da Terra, eu tenho que ter condições adequadas de sobrevivência. Por isso que o avião é pressurizado, por isso que a temperatura é controlada dentro dele, por isso que é feita a dosagem adequada de oxigênio dentro do próprio avião, senão nós morreríamos dentro do próprio avião. Tudo isso é cópia da espiritualidade. E o aeróbus, descrito por André Luiz, é um aparelho, é um veículo de transporte utilizado do lado de lá. Então, existem migrações, existem transferências de conhecimento e processos de comunicação entre os dirigentes dessas colônias para trocarem conhecimento entre uma e outra.